tem afirmado que o problema da libertação colonial começa e acaba por ser um problema cultural. Se poderia desenvolver um pouco esta afirmação? Sim, senhor. É que nós entendemos que no processo histórico de um povo, que ele constitua ou não uma nação, portanto, no processo histórico de uma sociedade humana, na verdade, as realidades económicas e sociais se cristalizam progressivamente no facto cultural. Na verdade, a cultura de um povo, ao fim e ao cabo, é a expressão mais ou menos estável, assim, mais ou menos duradoura, na verdade, de toda a vida material desse povo. Assim, de tal maneira que não é difícil, por exemplo, encontrar-se em certos factos culturais, seja da arte, seja de música, seja de dança, seja de outras coisas, assim, sem falar já nas religiões e noutros aspectos também são cultura, na verdade, a tentativa de justificação, com sucesso ou não, assim, de um dado tipo de exploração na sociedade mesmo. Não é assim? Ora, nós, através de longos tempos de vida, não é assim, na nossa terra, os grupos étnicos, separadamente ou conjuntamente, não é assim, seguindo o tipo de vida económica que estavam vivendo, forjaram uma certa cultura. Cultura essa que, como toda cultura, tem aspectos positivos e negativos. Não é assim? Quando a dominação colonial se impõe dentro de uma terra, não é assim, a primeira preocupação dessa dominação é de barrar caminho à cultura desse povo. Não é assim? Por isso mesmo consideramos, não é assim, e isso verificou-se, por exemplo, no processo do desenvolvimento do nacionalismo em África, não é assim, quando se viu que se começaram com poemas e com recurso às danças africanas, etc., para contestar a cultura do país dominador. Não é assim? Convencemos-nos, portanto, vimos claramente que o nosso povo, ao pegar em armas para se bater pela sua libertação, estava, em primeiro lugar, manifestando a sua recusa de aceitar uma cultura estrangeira. Não é verdade? Portanto, essa luta é necessariamente um ato cultural. Não é assim? Ato cultural que implica essa conclusão. Demonstração clara de que temos uma história nossa que nos foi, da qual fomos retirada pelo colonialismo, não é assim? E que estamos decididos a continuar essa história. Não é verdade? E pensamos que aqui há uma série de problemas que devem ser estudados, aliás, temos estudado, não é assim? Mas, ao mesmo tempo que a luta se desenvolve, não é assim, novas aquisições culturais são obtidas. Assim, seja no plano, por exemplo, da instrução, que também é um fator de cultura, da educação, na verdade, mas as exigências da própria luta, assim, mas o aspecto do desenvolvimento político ao nível das massas populares, não é assim, e no nosso caso concreto, não é assim, nas relações entre os grupos étnicos, porque uma cultura é o Balanta considerar-se como Balanta independente do Fula. Outra cultura é já o Balanta ver no Fula um irmão, um compatriota, não é assim, um nacional como ele, disposto a bater-se com ele para a libertação do país, do jugo colonial português. Na verdade. Por isso mesmo consideramos, não é assim, que isso, aliado a tudo quanto podemos fazer no plano da educação, não é assim, da formação da nossa gente, não é assim, na conquista da possibilidade de utilizar, por exemplo, armas as mais modernas, assim, etc., etc., essa luta de libertação, que foi no início um facto cultural, é também um fator de cultura. Assim, vem contribuir, e tem contribuído de facto de uma maneira extraordinária, na verdade, assim, para a transformação profunda da cultura do nosso povo. Por exemplo, no princípio da nossa luta, tivemos grandes dificuldades em convencer certa parte da nossa população a utilizar certas porções das florestas da nossa terra como base da guerrilha, porque consideravam-nas como o refúgio dos espíritos sagrados, etc., 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 na verdade. Hoje em dia, essas florestas conquistámos-las todas, não é assim? Não é verdade? E embora ainda essa parte da nossa gente acredite nesses espíritos, mas estão juntamente com eles na floresta. Já é um grande passo em frente. E como esse exemplo, podemos dar muitos outros exemplos que mostram que se nós, ao contestarmos o colonialismo português, ao pegarmos em armas, não é assim, mostramos que estamos dispostos a seguir na nossa situação, na situação que nós tínhamos já conquistado, de relação entre o homem e a natureza e das relações entre os homens dentro da sociedade, assim, com a luta, na verdade, nós estamos transformando profundamente esses tipos de relações. Isso é o que nós queremos dizer com essa afirmação de que a luta é um facto e um fator de cultura.